faz um encontro nosso, que coisa boa. Hoje, quinta-feira, a sala aqui repleta de uma alegria, dessa fé, né? Alegria por quê? Porque aqui a gente abastece, aqui a gente recebe os bálsamos, as energias, os fluidos, que é tão necessário para a nossa caminhada, né? A gente não perder o foco, porque muitas vezes a vida parece que convida a gente a sair do trilho, né? A sair do foco, mas não, a gente se agarra aí na fé, agarra no que a gente acredita, se agarra nas mãos de Jesus e segue. Então, que nosso encontro hoje seja muito abençoado, amparado por essa equipe maravilhosa que nos fortalece, nos inspira para cada encontro uma temática. E hoje o tema é Eu sou o próximo do outro. Então, vamos agradecer ao Pai, Criador, por essa oportunidade. Possamos estar com os nossos corações e mentes abertos para as reflexões e aprendizado da noite. Mas, sobretudo, que esse aprendizado seja no nosso dia a dia, esteja em cada momento da nossa vida. Hoje, com uma reflexão muito boa, Emmanuel nos traz e vai nos propiciar essa troca de experiência e enriquecer ainda mais o nosso conhecimento e aquecer os nossos corações. Agradecemos, então, pedimos a permissão para a equipe responsável por esse trabalho, nosso início, para que a gente possa ficar bem durante todo esse encontro e depois. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Nós estamos no 133º encontro. Uma, gente, surgiu ontem no estudo que fazíamos, né? E a Vanessa, que está aqui na sala, na sua reflexão, uma das falas, ela teve ela citou sobre isso, né? Eu sou o próximo do outro. Imediatamente eu falei, nossa, dava um bom tema para o encontro de quinta-feira. E não é que a nossa proposta estava bem vinculada a esse tema, com esse título? Então, por isso, a gente emprestou o título da Vanessa, né? Escolhemos aqui um texto de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, é o capítulo 25, intitulado Imperfeições. Já que a Vanessa nos trouxe o título, vou pedir para a Vanessa ler para a gente. Pode ser, Vanessa? Com toda certeza. Eu vou só fazer uma observação, que eu estou sem meus óculos. Então, pode ser que eu tropece vez ou outra, tá? Tá. Imperfeições. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós, que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declara-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves a galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura de boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Assevera-te espírito devedor e por esse motivo desertas o culto da fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusas-te de entediado e por isso renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás tua alegria. Haja o que houver, não te proclameis inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina.
O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada, a limpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se arraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviços na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que nossa vida se aperfeiçoe. Obrigada, Vanessa. De nada. Vamos começar com você, né? Já que você leu, o que você acha? O que você achou do texto? Tem a ver com a sua frase? Tem, com certeza. Na verdade, os temas se cruzaram ontem, né? Não era sobre isso exatamente, mas como caiu certinho. Ontem a gente estava dizendo que é sobre o amor ao próximo, né, Rosana? Isso. A necessidade de amar, de servir ao próximo. E em que momento o próximo somos nós, né? Quão difícil talvez seja para o próximo, para o outro, nos amar, nos servir, né? Qual dificuldade a gente pode trazer para o nosso irmão, da nossa personalidade, da nossa angústia, qual auxílio nós precisamos do próximo, todos os dias, né? Diariamente. Uma vivência minha é que eu sempre me achei autossuficiente, orgulhosa, agora com o entendimento, né? Não é autossuficiente, é orgulho. De não precisar da ajuda, de não querer ajuda, de dar conta sozinha de tudo, de servir. Estou aqui para servir a quem for, de olhos fechados, com o maior amor do mundo, mas eu não conseguia ser servida de jeito nenhum. E por vários momentos, eu me fiz vaso que precisava de conserto, eu me fiz carro que precisava de oficina. E eu não conseguia ter olhos atentos aos provedores desses socorros para mim, né? Enviados pela divina sabedoria, enviados a mim pela espiritualidade, por Deus. Eu recusava todo tipo de serventia que o outro tivesse para mim. Então eu fui um próximo que deu trabalho para ser amado, sabe? Mas com a construção do autoconhecimento dentro da doutrina também, a gente vai entendendo que talvez mais do que o próximo precise de mim, eu preciso do próximo. É mais do que servir, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser cuidada também. Eu disse que mais do que, mas talvez na mesma proporção. O mesmo que eu ofereço, eu tenho que estar de braço aberto também para receber. E quantas vezes a gente deixa passar um gesto de amor do outro que quer nos cuidar como próximo, né? A gente tão preocupado em servir. Vamos servir, vamos servir. E às vezes, quando é o nosso momento de receber, a gente não se lembra que nós somos carro precisando de oficina, nem vaso precisando de conserto, né? E aí tá a prova da nossa pequeneza nessa terra, que a gente precisa o tempo inteiro do reparo, da espiritualidade, do amor de Jesus, da misericórdia divina, para nos refazer, nos reinventar, para que a gente tenha o amor a Deus sobre todas as coisas, que a gente consiga amar o próximo como a nós mesmos, mas que a gente receba o amor do próximo também. Isso não é lindo, gente? Vocês estão captando que isso é tão lindo, é de uma delicadeza tão fantástica? É sobre o amor mútuo. É o mesmo que você doa sem querer nada, que é isso que tá certo. Doa sem esperar nada. Mas se vier,
dá para receber e é gostoso demais, né, não, Rosana? Era Como? o que eu tinha de partilhar isso hoje. Obrigada pela escuta atenta. Ah, ela não é linda, Deixa ela gente? falar mais, né? Que essa voz Ah, doce, de que mineiro, esse faz. sotaque de mineiro, ô meu pai. Ô, Guilherme, a prova, ao invés de ser roda de conversa, a gente pode, como é que fala? Contratar, né? Algumas pessoas para fazer palestra. E a gente vem Olha, Vanessa, a escutar, uma fala fácil, né? gostosa de ouvir. Entendimento, com emoção na voz. Que delícia. Você não sabe que presente nós estamos ganhando aqui, viu? Oh, imagina, vocês não sabem o quanto vocês. Eu sou próxima de vocês hoje, quanto vocês estão me servindo aqui, me ouvindo. Essa semana foi muito turbulenta, muito turbulenta. Eu acho que uma das mais difíceis que eu tive nos últimos dias. E até achei que a espiritualidade pudesse ter ficado um pouco chateada comigo, só que não. Na verdade, eu tô vendo que a espiritualidade me acolheu e me deu a chance de poder retomar os estudos, de poder me dedicar com amor. Vocês não sabem o quanto essa doutrina, o quanto cada reunião dessa que a gente tem, o encontro com a partilha de cada um, preenche parte do meu vazio, que já não existe mais. Agora ele já está o copo mais do que meio cheio. Emociona a gente. Olha, quem quiser falar é só levantar a mãozinha, tá? Às vezes vocês ficam esperando que eu chame, mas não, pode levantar a mão. Lúcia, vamos lá. Então, o que ela falou, eu tento resumir assim em uma linha. Isso aí é o exercício da humildade. É quando você diminui o orgulho. Então, quando a gente faz o exercício da humildade, a gente vai também resolvendo o problema do orgulho. Porque a gente tem muito orgulho. Isso que você, eu sou isso. Eu sou isso que você falou. Então, e eu também já cheguei nisso e estou tentando melhorar nisso aqui. Melhorar, ter mais humildade e menos orgulho. Ser autossuficiente não é legal. Tudo bem, a gente veio aqui para servir, não para ser servido. Mas isso não é uma coisa assim, não é não é uma escravidão, não é uma regra. É uma coisa mútua. É o dar e receber normalmente, sem exigir nada. E isso, para mim, como pessoa, nesse mundo de expiação, é um exercício muito grande, mesmo. É isso que eu queria falar. Bom, Lúcia, mas olha, é para todos nós, viu? Com certeza. A Karine levantou a mão, Karine. Rosane, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns à Vanessa, que ela colocou de forma bem clara para a gente. A gente sente a humildade dela, o rostinho dela, as palavras, a sinceridade. E o que a Vanessa falou é a realidade. A gente precisa um dos outros. Quem somos nós para não precisar de ninguém? É a mais pura verdade que a Vanessa falou. A gente está numa família grande na Terra, que a gente ainda não conhece nem todos os nossos irmãos. E talvez nem vamos conhecer, porque vai passar encarnações, encarnações, e aí que a gente vai conhecendo um por um, mas depois a gente esquece, né, também, porque quando a gente reencarna, a gente tem o véu, né, do esquecimento para a gente aprender tudo novamente e evoluir mais. Mas a Vanessa colocou muito claro, a humildade é uma virtude maravilhosa no ser humano. Sem a humildade, a gente não consegue absolutamente nada na nossa vida. A gente é só um corpo. Muito bom, Karine. Gostei muito, tá, Vanessa? Tá de parabéns. Falou com muita emoção, né? Isso é muito bom. Muita emoção, muita sinceridade, muita verdade. A Valéria escreveu ali, estou emocionada. Valéria, está emocionada ainda? Como é que você está aí? Cadê a Valéria? Gente, só que foi formidável, Vanessa, formidável mesmo. Assim, essas palavras maravilhosas.
E é bem isso mesmo. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, achando que nós somos as superpoderosas, né? E na realidade a gente precisa dos outros também. Então, disse tudo. A Juliana chegou aí, boa noite, Juliana. Abre o microfone aí, que nós vamos chamar você. Tudo bom? Tudo Olha, o bem? computador deu uma canseira em mim hoje, eu vou te contar, viu, bicho? Mas você insistiu, isso que é importante. Sim, eu não desisto nunca, sou brasileira. Você leu o texto? Li de manhã. E aí, o que você achou, Juliana? O texto é um convite, né? Um convite para que a gente compreenda que cada um de nós tem uma história, uma trajetória e construiu isso. E a gente quer apressar muitas vezes a perfeição que ainda não nos pertence, né? Então, nós somos imperfeitos, a gente precisa entender a nossa limitação, nós não temos controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações, sobre o tempo, sobre o clima, e a gente gosta bastante de pensar que a gente tem esse controle. Então, quando eu li o texto, eu fiquei pensando assim, será que eu me apego mais nas minhas imperfeições para justificar a minha vida, ou eu simplesmente aproveito do fato de ser imperfeita para seguir melhorando isso através do trabalho? Porque Emmanuel faz questão de dizer que não tem essa, né, de ser imperfeito, a gente precisa trabalhar, cada um de nós tem uma mancha, e ele bota ali uma lista ali de tudo que pode ser consertado, limpo, né, ele fala do carro, ele fala da roupa, e às vezes a gente fica perdido nas manchas que a gente tem, naquilo que quebrou dentro de nós, e a gente a gente fica paralisado. E aí que tá, né? Se nós ficarmos paralisados, a gente cai na inutilidade, e cada um de nós aqui é muito útil para alguém, e para nós mesmos. Então, se eu não entendo que essa é a minha condição do momento, e eu posso mudar isso devagar e sempre, como também diz Emmanuel em uma outra lição, eu não saio do lugar e eu vou me sentir cada vez pior. Cada vez vou me tornar mais imperfeita, porque me limito de acordo com a minha crença de que eu não sou útil para nada, de que eu sou um ser imperfeito. E aí eu também limito as outras pessoas que gostariam de me ajudar, porque eu falo, mas será que isso que a pessoa está falando tem sentido? Será que é assim mesmo? Mas ela não está na minha pele para saber, sou eu que tenho essa dor, né? Então eu vejo imperfeição em tudo, só que a gente está no rumo da perfeição. E essa imperfeição, ela tem que ser um impulso na minha busca de ser feliz, de ser útil, de ter paz, de ter amor, né? Se eu não consigo amar, Jesus fala, né? Uma hora ele fala assim, tudo isso que nós estamos vivenciando, ele falava para os discípulos, o Pedro reclamou para ele, é muito diferente, Jesus falava para ele, acostume-se com o diferente. Aquilo que é diferente para nós, a gente considera como imperfeição, muitas vezes. E a gente tem que se arriscar. Porque, como diz Charlie Brown, na verdade, Chorão, vencer na vida no mundão é para quem tem coragem. Né? E ele ainda fala, não posso falar a música inteira que ela tem palavrão, mas ele fala, estamos aí na atividade. E um ser que eu gosto do errado, sabe, Rosana? Eu busco algo de bom naquele que gera um certo, como que eu posso dizer? Aquele que choca por ser imperfeito demais, na verdade, o que ele tem é um coração bom, e ele se prende numa casca dura de fortaleza para dizer para o outro que nada abala ele, mas na verdade ele é o mais ferido. Então eu gosto, principalmente no mundo da música, eu procuro essas pessoas. Se a gente for analisar, será que a gente não tem esse comportamento? De levantar, assim, uma armadura em torno de nós, nada me atinge, eu estou sempre feliz, eu estou sempre, né, ou eu sou muito forte, essas coisas não me abalam, não, eu vou dar sequência, eu sou o máximo, ou então falo, não, eu sou muito pequeno, isso não é para mim, deixa para outro, né, é como se cada um de nós que estivéssemos aqui nessa sala, falássemos assim, não vale a pena esse encontro aqui,
não vai aliviar minha dor. E aí, quando a gente entra, a gente vê que é bem o contrário, que esse trabalho de formiguinha que cada um de nós aqui nessa reunião reflete, é um auxílio tremendo para que a gente se melhore, saia da imperfeição, mas a imperfeição vista no aspecto de um olhar que ainda não compreende, né? Então, imaginou se Jesus fosse gostar da gente só se a gente fosse perfeito? Tanto que ele dizia também, né? Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Eu vim para te aliviar, eu não vim para te julgar. Não, por que que a gente se julga tanto e julga tantos outros? Por que que a gente acha que a gente é capaz de tantas coisas poderosas, sendo que é na simplicidade que a gente vence os obstáculos? É isso, Rosana. Falei demais, eu acho. Falou não, falou muito bem, coisa gostosa, muita reflexão aí. E é isso aí, né? Falar da humildade, da simplicidade, a gente tem que buscar, a gente sabe disso, né? No entanto, a gente está revestido de orgulho, de vaidade, realmente são as chagas da humanidade, né? A gente precisa trabalhar isso. Bom, quem mais levantou a mão? Eu não estou vendo. Tem mais alguém que levantou a mão? Elas estão tímidas hoje, eu achei. Estou pensando aí. Não vejo a hora de você terminar a gravação para ver o que a Vanessa falou. Ah, O computador me tombou aqui. por isso Mas foi bom. mineiro sempre arrasa. A Rita levantou a mão. Vamos parar lá. Vai lá, Rita. Abre o microfone, tem que abrir o microfone. Microfone fechado. Boa noite a todos e a todas. É muito interessante essa leitura, essa mensagem, ela calou muito, muito fundo na minha alma, porque já há um tempo eu sou chamada para o serviço e me acho imperfeita. Aqui, como a Vanessa falou, é um orgulho, né? A gente acha que a gente é que faz, mas nós só somos instrumento. Deus age através da gente. E ele diz, e a gente diz, eu não sou perfeita. Quando é que nós vamos ser perfeitos? Não aqui. Vai levar séculos e séculos, não sei quantos milhões de séculos para a gente chegar ao mundo celestial, à perfeição, que nós não temos nem o conhecimento desses seres, como é vibrante, como é maravilhoso, a gente não tem conhecimento dessa perfeição. E a gente se colocar não apto ao serviço porque a gente não tem essa perfeição é um orgulho e uma vaidade. E ela, né, é uma das chagas do mundo. Não, eu estou fazendo um estudo dos mensageiros, que já está gravado as lives do Haroldo, e num dos capítulos o Haroldo chama atenção, justamente é uma chamada de atenção neste não se colocar a serviço por se achar imperfeito, né? E a gente perde a oportunidade de auxiliar. E eu, vivendo o meu luto, eu tenho visto que mesmo na minha dor, eu posso auxiliar o próximo. Eu posso estender a mão para uma mãe enlutada, eu posso estender a mão para uma pessoa que está com uma dor, né, com um processo de dor na alma, né, que é uma das piores dores que a gente pode ter. E aí eu sou chamada ao serviço, é uma mãe com filho hospitalizado que precisa de um abraço. Eu posso ir lá e não falar nada, mas só o fato de eu estar lá e de abraçar essa mãe e ela olhar para mim e que eu estou passando pelo luto e de que eu estou conseguindo passar porque eu sou amparada pela espiritualidade, porque eu estou em conexão com Deus, porque eu peço a Deus que Ele me preencha e que eu sou mesmo imperfeita e preciso de reparos, como os vasos, como os móveis, como os automóveis, e nos colocarmos, mesmo diante dessa nossa imperfeição, nos colocarmos a serviço do bem, porque não somos nós que trabalhamos, nós somos só instrumento. Quem faz a obra é Deus. Ele fala através da gente, ele precisa que nós estejamos dispostos a uma palavra amiga, ao só estar,
né? E buscar essa conexão. Eu lembro também de uma frase da Joana, né? A mentora do Divaldo, quando ela diz: quem se propõe a enxugar as lágrimas do próximo não tem tempo para chorar. E é muito profunda essa frase dela. Eu sempre busco lembrar dela. Quando eu estou assim muito aflita, né? Envolvida na minha dor, porque é complicado, todas nós aqui, mas eu sempre busco essa frase. E se eu tiver à disposição, eu não vou ter tempo para chorar, porque há muito que se fazer. Justamente nessa obra Os Mensageiros, tem uma parte do livro que mostra uma colônia, um posto de auxílio no umbral, no meio de uma região umbralina, onde as pessoas estão ali para servir. E aí o responsável, que me foge agora o nome, ele diz: há muito o que ser feito, temos muitos irmãos desesperados. E assim como é lá, é aqui. A gente está vivendo momentos de muito desafio e que precisa de muita boa vontade nossa de servir, de estar ali presente. Eu lembro que eu trabalhava numa livraria e chegou um cliente, e aí eu estava na frente das obras espíritas e a gente começou a conversar. E eu lembro bem desse homem, ele chegou à doutrina através de um luto de um filho dele. Ele se revoltou muito e foi através do espiritismo que ele conseguiu se equilibrar. E eu conversando com ele, eu não me lembro bem o que foi que eu falei para ele. Eu lembro que ele me respondeu. Ele disse: Rita, quando você se coloque a serviço da espiritualidade, aqui onde você trabalha, se coloque a serviço da espiritualidade e ela faz o trabalho. Por isso que eu digo, há tempos em que eu sou chamada para o trabalho, e aí eu fico procurando desculpas, fico procurando onde é que eu vou me encaixar, e eu esqueço que é no dia a dia que a gente vai fazendo trabalho. Era isso, gente, que eu tinha para compartilhar. Obrigada, Rita. A gente tem que servir, né? Como é gostoso, a gente se sente tão bem, né? Ô, Juliane, fale uma coisa para mim. Você está sendo o próximo de outra pessoa? Ou de outras pessoas? Oi, Rosana. Eu estou sendo o próximo? Conta um pouquinho das suas experiências, dos seus trabalhos, que você tem feito. O grupo não te conhece muito. Conta um pouquinho para nós. Eu sou mais tímida, né, Rosana? Conta um pouquinho. É tão bom a gente ouvir, né? Saber o que o outro está fazendo. Então, eu faço aquilo que as meninas que vocês meninas estão falando aí, né? Essa troca que eu busco, né, de se aquecer no calor uns dos outros, né? Fazer essa troca de energia, buscar curar para ser curado, né? Buscar a felicidade, a nossa felicidade na felicidade dos outros. E foi nisso que eu fui buscar a minha cura. Eu sempre me propus a fazer as minhas contribuições, né? Mas sempre de maneira distante, nunca presencial. E diante do meu luto, daí vem os chamados, né? Como vocês falam, que eu acho que é bem nessa hora que a gente, né, é resgatado, né? Que vem os chamados. Agora é hora, vamos trabalhar. E aí um dos chamados que eu tive foram alguns, na verdade, e um deles, eu vou dizer esse, porque, né, ontem foi quarta-feira, é o trabalho que eu comecei a realizar é recente, faz 2 meses,
com a entrega das marmitas para os irmãos de rua, que é um trabalho que eu não queria realizar. A minha irmã sonhou, ela falou, olha, eu sonhei com a vovó falando que você tinha que fazer isso. Aí eu falei, não, eu não dou conta, eu vou querer pegar cada um e levar para casa, eu não consigo, não é minha praia, ajudo de outras formas, eu vou lá, eu limpo a cozinha, eu monto a marmita, eu faço faxina, eu lavo a louça, eu ajudo a cozinheira, eu faço outras coisas, mas entregar, né, acolher o irmão de rua ali na hora, no momento, a minha irmã, não, você não está entendendo, eu sonhei que você entregava na mão do irmão de rua a comida, você vai ter que ir lá entregar. E aí, nós buscamos uma instituição aqui em Taubaté que chama Anjos de Luz, e é uma instituição muito séria, né, que faz esse trabalho aqui há muitos anos, e eu procurei a fundadora da instituição e falei assim para a Sarinha, falei, Sarinha, a minha irmã sonhou e eu queria uma oportunidade, mas assim, é para dar check. Eu falei para ela, é para ir uma noite para realizar o sonho da minha avó, que a minha irmã sonhou com a minha avó, então, mas eu não tenho essa, como vocês falaram assim, eu acho que eu estava aquém desse trabalho, sabe? Eu não me sentia capaz de fazer um trabalho tão grandioso. Eu achava que não era para mim. Eu achava que eu podia realmente colocar comida na marmita, eu achava que eu podia lavar a louça, eu achava que eu podia fazer outras coisas, mas eu não achava que eu tinha essa condição de entregar a comida. E aí ela falou, não, seja bem-vinda, vamos só hoje, já vai ser uma alegria e tal, e fomos eu e o meu marido, nós dois. E o que eu tenho para dizer para vocês é que com essa experiência de um dia para dar check, a gente não conseguiu mais ficar longe dos irmãos de rua. A gente se apaixonou por essa missão. A gente foi a gente faz o grupo das quartas-feiras, né? 2 meses atrás que a gente foi nessa quarta-feira, na quinta, o meu marido já estava falando, ai, que saudade deles, porque assim, a gente sentiu que a gente não estava entregando, a gente estava, aquilo que a Vanessa falou muito bem, a gente estava recebendo. O meu filho, ele tinha uma frase que ele dizia que era assim, receba. Ele falava, era uma frase dele, aqui, era uma palavra que ele falava. A gente olhava para ele e ele falava, receba. E era isso que eu sentia, receba, sabe? Eu recebia o tempo inteiro. Então, eu aprendi a receber, e principalmente dos irmãos de rua, a receber o sorriso, a receber a gratidão, a receber o quanto, com tão pouco, eles são, eles louvam a Deus, eles são apegados com a espiritualidade, eles não desistem, eles são resistentes, eles formam uma casca grossa, sabe, para enfrentar tudo aquilo. Então, eu falei, era tudo que eu precisava daquela resistência, criar aquela casca, aprender a acordar e falar como é que eu vou viver esse dia, como é que eu vou vencer, como é que eu vou reagir. Então, assim, tudo que eles estavam vivendo era tudo que eu precisava aprender a ser, a fazer. E eles, nessas visitas, eles estavam me ensinando, visita a visita, entrega a entrega. Então, eu vi que eram eles que estavam me entregando. Então, cada quarta-feira, agora, assim, eu acordo, assim, muito feliz, porque é um dia muito especial. E a gente fez 2 entregas, na verdade, com essa instituição, e aí, após 2 entregas, a Sarinha, que estava nos ensinando a fazer essa distribuição, né? Ela é uma instituição que faz 3 rotas. A gente já estava aprendendo a fazer a rota dela, já estava conhecendo os irmãos da rota dela. Ela virou e falou assim, olha, agora a gente vai ficar 1 mês
40 dias, na verdade, sem fazer, porque vamos entrar de férias. Eu falei, meu Deus, mas como? Ela falou, não, eles já estão acostumados, porque eu sou de Portugal, as mães, as voluntárias, os filhos entram de férias, vão viajar, a gente faz isso o ano inteiro, e então nas férias não tem mesmo, mas Deus provê, tem outros grupos que fazem e tal. E eu fico para casa mexida com aquilo. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir semana que vem não encontrar com eles, né? E aí eu falei para o meu marido assim, eu falei, olha, a gente não tem cozinha, a gente não tem estrutura, a gente não tem nada, mas a gente consegue fazer sanduíche. Daí eu e meu marido, vamos fazer, bora fazer sanduíche. Então fomos eu e ele, desde então, a gente faz toda quarta-feira os sanduíches. E aí a primeira quarta-feira foi uma expectativa muito grande, porque a gente não tinha experiência. Então foi outro enfrentamento, que é aquela coisa de novo, nossa, será que eu consigo, né? Porque a gente não tinha porque a gente viu que tem uma bagagem, né? Tem uma abordagem, não é? Vai chegando e vai fazendo, né? Daí entra a espiritualidade. Não estamos sozinhos. É o que a Rita falou muito bem. Nós somos instrumentos, porque se vocês me perguntarem como que você conseguiu, eu digo, eu não consegui nada. A espiritualidade fez, porque na terceira vez eu já estava indo sozinha com meu marido, fazer uma rota gigante, né, de um trabalho que eu mal conhecia, mal sabia fazer. Então, assim, não fui eu quem fiz, eu fui só instrumento, eu e meu marido. Então, nós enchemos o carro de sanduíche, enchemos de água, ainda por chocolate, porque eu queria sobremesa. O meu outro filho, ele dizia, ele terminava de comer, ele falava assim, sobre, por favor, era a frase dele, porque ele gostava de sobremesa, então ele falava sobre, era sobre. E eu fazendo sanduíches, eu falava, precisa ter a sobre, precisa ter a sobre. Aí eu falei, não, vai ter que ter sobre. Daí a gente pôs, também desde então a gente põe a sobre, que tem o chocolate de sobremesa. Então, assim, então a gente põe a sobre, põe o sanduíche, põe a água e sai. E, gente, a espiritualidade faz, porque experiência nenhuma eu tenho nisso, nada, zero. Mas a gente foi. E aí eu descobri que sim, que dá certo, que a gente consegue, e a gente foi tão bem recebido. Eu já sei o nome de quase todos eles, daí a gente já conhece as histórias, daí a gente já se envolve, tem os catadores de lixo, daí eu já providenciei luva para eles não machucarem as mãos, daí a gente vai se envolvendo com as particularidades de cada um, vai ajudando no que pode, e ontem um deles falou assim para a gente, falou, olha, eu não assim, eu sou muito grato a todos os grupos que vêm entregar, eu não quero, assim, de maneira nenhuma desmerecer ninguém, porque, né, a pessoa sai no frio para vir entregar, alimentar a gente, tal, todo sem graça para falar, mas ele falou, eu quero dizer uma coisa para vocês dois, falou assim para mim e para meu marido, ele falou, vocês são muito diferentes, ele falou assim, vocês estão amarradão fazendo isso, vocês estão muito felizes, vocês estão curtindo o que vocês estão fazendo. E ele descreveu isso, assim, e ele falando, eu dava, sabe, o pulinho, assim, quando ele falava, depois que eu falei, nossa, mas era isso, a gente faz, assim, com muito prazer, mas é um prazer que vem desse acompanhamento, sabe, de saber que a gente está com uma turma com a gente, sabe? Eu e meu marido e uma turma, assim, a gente está muito bem acompanhado. É uma galera, eu falo pro meu marido assim, parece que a gente está andando de bando, assim, porque não é a gente, não é, porque eu não acredito que só nós dois, sem experiência alguma, seríamos capazes de fazer o que a gente está fazendo. Num trabalho que, a princípio, eu falei, só vou dar cheque e vou ajudar de outra maneira. E, no entanto, eu estou, assim, apaixonada por esse trabalho, é isso. Então, é acreditar mesmo que, como a Rita falou, a gente consegue, a gente é capaz.
Dá certo. E conta para nós uma coisa, Juliana. Nessas suas tarefas, porque ela faz outros tipos de trabalho, tá, gente? Ela contou esse que ela está mais envolvida. Você encontra teus filhos ali, não encontra, não? Oi? Nesse trabalho, você encontra muitos teus filhos, não é não? Sim, sim. Eu vejo o olhar, né? Você vê, eu vejo Deus no sorriso das pessoas, eu vejo os meus filhos, eu vejo a minha mãe, todos, né? Para quem não sabe, eu passo pelo luto dos meus 2 filhos e da minha mãe. Os 3 fizeram a passagem ao mesmo tempo, no mesmo dia. E então, assim, é uma prova daquelas, né? É um combinado doido que eu e meu marido fizemos, né? E então, e assim, a minha força, assim, a minha energia vem disso, de ação, sabe? Eu preciso, como a Rita falou, quando eu coloco, quando eu vou curar, tratar o outro, né? Que como tem aquela frase que diz, né? A gente coloca a nossa dor no bolso para tratar da dor do outro. Então, assim, a hora que eu estou cuidando do outro, eu coloco a minha no bolso. Então, eu estou me ajudando, eu estou me tratando dessa forma. Então, é o jeito, é a minha maneira, né? Acho que cada um tem a sua forma. A minha e a do meu marido, a forma que a gente encontrou foi essa, de, de tratar isso na ação, fazendo, né? A gente acordou no dia do aniversário do meu filho e a gente, né, daí dá o choque de realidade, e agora? E agora, bora comprar bolo de aniversário e sai distribuindo bolo. Então, pronto, você passa o dia distribuindo bolo, quando você vê, acabou o dia, e aí foi. Então, assim, é o jeito, há um caminho, né? E a gente tem que buscar esse caminho, porque não tem outro jeito. Tem que seguir por ele, né? Que bom. Sem perder o foco, né, Juliana? Hã? Sem perder o foco. É, Sem perder o foco. Rosana, e sempre assim, aceitando a ajuda, porque assim, eu digo que a espiritualidade está comigo, né? Eu ando de bando, mas os anjos terrenos, olha, não me faltam, né? Como vocês bem estão dizendo aí. Eu também sempre, acho que todos nós, né? Somos assim, aquela coisa de orgulhosa. Eu saí de casa muito cedo, me tornei independente muito cedo, de pai e de mãe. Eu sempre fui daquelas também que falava assim, não dependo de marido, já não dependo de pai e mãe desde jovem, desde muito nova. Então, assim, eu sempre, nossa, hoje eu me sinto nossa, tão pequena. Eu falo, quantas vezes eu fui pequena falando isso, né? Não preciso de nada de ninguém, né? Que boba que eu era. E quando tudo aconteceu, que eu vi a necessidade que eu tinha das pessoas, né? De cada recadinho, de cada mensaginha, de cada florzinha que eu recebia, olha, estou orando por você, olha, pensei em você, olha, nossa, eu falei, como eu preciso das pessoas, como eu não sou nada, nada sem ninguém. Então, assim, eu preciso dos anjos espirituais, dos terrenos, de todo mundo, de todos vocês. Obrigada. Juliane, Gustavo, só um minutinho, Conceição também. Juliane, você contou para mim, eu acho bem interessante, a sua experiência quando você foi visitar, né? Você esteve em Osasco, né? No Orlando Noronha, né? Orlando Carneiro. Você contar essa experiência, mas o que mais me chamou a atenção, e gostaria que você contasse para o grupo, foi a solidariedade das pessoas que estavam lá, todas enlutadas, e a solidariedade delas. Você conta para gente? Foi. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Orlando Carneiro, que faz as psicografias.
Eu falo sempre Noronha, olha, troca o nome do homem. Ai, Mas desculpa. ele eu acho que ele é Noronha Carneiro, Orlando Carneiro. Então tá, porque eu sempre falo Noronha. Eu acho que ele é. Ele é Noronha também, Rosana. Ah, então tá. É os dois nomes. É isso. Então, e eu fui lá, né, buscar a psicografia dos meninos, e aí é uma fila que a gente ficou 22 horas na fila. E assim, e a experiência na fila em si já foi assim uma coisa assim muito enriquecedora, porque assim, todos que estavam ali na fila, lógico, todos vivendo, né, o luto, todo com a esperança de uma comunicação. E é lógico que eu me comunico com os meninos de noite e dia. A minha irmã fala assim, que eu vivo mais no plano espiritual do que na Terra. Eu tenho muita dificuldade aqui com a Terra, porque eu fico mais lá do que aqui, né? Mas eu queria uma, né? A gente como mãe, né? Que ainda quer aquela escritinha, aquela coisinha mais, né? Claro, tô bem, tô feliz, enfim. E aí fui lá. E o que foi muito, muito lindo na fila foram mães, pais que falavam assim para mim: olha, se eu pudesse falar para a espiritualidade, não mandar a minha carta, mas mandar a sua, se eu pudesse pedir para trocar, eu queria que eles me ouvissem e trocar, e para trocar. Então, assim, a minha história, né, aqui na minha cidade, não sei quem é de Taubaté, acho que já sabe, né? Mas não sei quem não é. Mas assim, comoveu toda uma cidade e comoveu a fila de Osasco. Porque assim, as pessoas queriam abrir mão, falava assim, nossa, se eu pudesse, eu abria a mão da minha carta para que você receba. Então foi muito, muito emocionante ver pessoas que estavam há 20 horas numa fila, num frio, né? Falando que abririam mão daquilo por mim, assim. E não só as pessoas da fila, as pessoas do centro, do Orlando Carneiro, os trabalhadores, todos envolvendo a mim e ao meu marido de uma maneira, assim, muito... Parecia que a gente era estrela de Hollywood, assim, como a gente foi cuidado, amparado. Então, é assim, é aquele sentir mesmo de que um precisa do outro, de que receba, sabe? Agora é só hora de receber, sabe? Você entregou tanto até aqui, então pronto, agora é você que está recebendo, assim, e é isso que eu sentia o tempo todo. Então, a gente fez um grupo de WhatsApp da fila, e ontem aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu estava na loucura eu tenho que sincronizar o trabalho, né, ontem foi o dia dos sanduíches, então é um dia que eu estava assim a 1000 por hora, e uma mãe estava bem, fez um testemunho bem triste, ela perdeu a filhinha dela, eu conheci ela na fila, pro câncer, a filhinha tinha 10 anos, e eu vi que ela estava muito triste. E a hora que eu li o testemunho dela, sabe quando você fala assim, eu tenho que parar, eu tenho que falar com essa mãe, eu tenho que falar com essa mãe, e aquilo estava assim. Chegou uma hora que, na hora do almoço, assim, no meio do dia, eu falei, não, agora nada é mais importante do que essa mãe para mim. Foi o que a Rita falou, né? Vamos parar de chorar para enxugar a lágrima do outro. Isso ajuda muito. E aí eu falei, agora para tudo. Aí eu fiz uma mensagem para ela falando, eu leio muito, né? Então, o conhecimento é libertador, né? Então, a gente consegue se libertar e ajudar o outro com a leitura, né? Então, eu já peguei todo ali que estava fresco na minha memória, que eu tinha lido, fui lá, escrevi. Nossa, ela fez um áudio para mim, falando, você chamou a minha filha do que a minha família chamava, que eu pus um apelidinho, e era justo o apelido que a família chamava, eu não sabia. Ela chorando no áudio, você falou isso da minha filha, que ninguém sabia, parecia, ela falou, era como se mais uma vez a espiritualidade tivesse falado ali para mim, né? Pare e fala com essa mãe, né? Então, assim, só que, na verdade, naquela fila, essa mãe foi uma das que falou para mim, eu abriria a mão da minha senha para você, da minha carta para você. E ali, olha, eu podendo, de certa forma, devolver para ela. Então, assim, é uma troca de
de força, de energia constante, não para, né? Só que a gente tem que estar em movimento, né? Para que isso não cesse, que isso não pare. Falei, essa mãe que aquele dia abriu mão, hoje eu estou conseguindo colocar ela no colo, né? E é isso. Muito bom, Juliane, a gente tem que estar em movimento, né? Conceição levantou a mão. Quer falar, Conceição? Diante de tudo que a Juliane está dizendo, né, é tão emocionante essa dedicação dela, e é bonito também o fato de ela ter essa interação tão grande com o marido, não é? Para fazer esse trabalho em conjunto, é muito bonito, é muito emocionante, realmente, muito bonito. Está de parabéns, Juliane. Obrigada. Porque, às vezes, a gente mexer com, ou ver a desgraça alheia, não é? É uma coisa, assim, que a gente tem um pouco de medo, né? De você olhar a situação em que outro ser humano se encontra, né? Então, é de uma coragem tão grande, né? E, certamente, você está sendo conduzida através da espiritualidade para esse trabalho. Meus parabéns, Juliana. E a gente aqui nesse grupo, a gente aprende muito, né? Eu me lembrei de uma frase, se eu não me engano, do Guimarães Rosa, lá do Sertões, ele diz que junto dos bons que a gente fica melhor, né? E a gente fica melhor mesmo, de ouvir todas essas coisas bonitas. Parabéns. Karine? Juliane, desculpe a pergunta, tem quanto tempo que os seus filhos desencarnaram com a sua mãe? Faz 5 meses. Hoje, eu acordei assim, porque o luto a gente tem, né? A gente levanta e cai, levanta e cai. Então, hoje foi um dia que eu acordei bem triste, chorando, e fiquei a noite, assim, quase o dia todo chorando. Agora à noite, eu ganhei um grande presente, foi você, o seu depoimento aqui para mim me caiu assim como sabe? Não tenho nem explicação para poder te agradecer, porque eu entreguei um filho, vai fazer 7 meses para a espiritualidade, você entregou 2. Então, minha admiração por você é profunda. Obrigada. O que você está fazendo, você parece que é uma pessoa muito iluminada. Deus está te dando força cada vez mais que passa, pelo seu olhar, pela sua fala, pelo seu amor dedicado às pessoas de rua. Você pode ter certeza que chega até eles como raios de luz, para eles caminharem cada vez mais. Meu muito obrigada para você, de coração. Agradeço também a troca. Estamos juntos. Se precisar, estou aqui. Tá bom. Estamos juntas, todas estamos juntas. Eu queria também, Juliane, falar que você... Olha, eu fiquei super emocionada com o que você fez aqui. E essa live de hoje foi muito linda, viu? Você deu a maior esperança, assim, você iluminou a gente aqui, viu? Até parei de fazer minhas coisas, porque eu fiquei muito, muito emocionada mesmo, com tudo que você faz. Tá fazendo, e tão pouco tempo, assim, dos seus filhos, né? E, nossa, esse brilho todo. Parabéns, viu? Gratidão. Obrigada, eu agradeço também a troca. Muito obrigada. Gustavo? Ai, meu Deus. Tem que pensar bem. Estamos todos emocionados com o que a gente está buscando construir juntos aqui, sendo humildes frente às nossas fragilidades, frente às nossas fraquezas, frente às situações que se apresentam na vida de todos nós, e algumas extremamente duras, como a de tantas mães que estão aqui com a gente. E você emocionou a gente, Juliane. Eu não conhecia, eu sou da mesma cidade da Juliane, sei da história, mas eu não conhecia ela pessoalmente. Eu
trabalho num centro, faço palestra, que ela vai aos sábados. Mas eu conheci ela aqui. Mas eu via ela antes de saber que era ela e o esposo, eu via ela prestando atenção com aquele olhar tão atento a são vários palestrantes, são várias pessoas que falam. É diferente, sabe, com aquela pessoa que você sente que está bebendo ali cada momento, E daí eu encontrei ela aqui. E eu acho que a gente tem que te agradecer de você estar se colocando, de você estar partilhando, não a tua dor, a tua vida, a tua história, a tua vivência, que está te permitindo evoluir tanto, uma evolução dificílima, a de todos vocês, a de todos nós que temos perdas, mas sobretudo a perda de um filho. E você falou duas coisas. Bom, primeiro, a Vanessa falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós reconhecemos as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, a gente saber que a gente precisa de ajuda, a gente precisa se permitir ajudar. E isso é humildade, né, Vanessa? E você, dentro desse contexto, você falou em curar para ser curado. Você entender isso, porque acho que quando a gente recebe um impacto de uma perda tão difícil, que é perder alguém que a gente ama, é mais fácil se fechar, entre aspas. É mais fácil a gente se permitir anestesiar, por achar que se anestesiando a gente vai conseguir aos poucos esquecer, aos poucos superar. Mas o texto de hoje, o que nós estamos trabalhando já aqui, é entender que a vida ela nasce da nossa ação, da nossa interação. Quando a gente faz essa interação e essa ação, nos aproximar de Deus. Hoje eu fiz um evangelho antes de vir para cá, e a gente falou daquele trechinho, está no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala, vou até ler aqui, que eu acho que vale a pena. Tomem por vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa na figura do Cristo, de alguém que possa pegar o nosso problema, o nosso sofrimento, a nossa dor, e levar para si, tirar de nós. E o que Jesus fala é assim, eu vou estar do teu lado, e eu vou te ensinar a lidar com isso, eu vou dividir essa carga com você para suavizar ela. Esse jugo, eu achava que era julgamento, e não é. Jugo é a canga, é aquela madeira que é colocada no lombo de dois animais para eles partilharem a carga, que tem que ser transportada. Nós temos que transportar algumas cargas, nós temos que fazer algumas travessias que são pesadas, e a gente precisa desse contato espiritual com as coisas espirituais, com Deus, com a figura de Jesus, que é o simbolismo maior a nos conectar com Deus, para a gente conseguir fazer essa caminhada, sendo aliviado, diminuindo o nosso fardo. E o teu relato, ele é todo em cima disso, sabe, Juliane? Então, que Deus abençoe vocês, que você continue forte assim, e fazendo, você citou, anotei aqui, você falou assim, que nesse trabalho, né, com os vulneráveis, você está encontrando o olhar, o sorriso, a fala. E eu acho que a dor vem para a gente, não é para nos desconstruir. É muito difícil lidar com ela, mas ela vem para a gente construir a nossa força em bases mais seguras. E eu acho que não tem uma força maior do que quando nós construímos o que nos faz forte na fragilidade do outro, na vulnerabilidade do outro, ajudando, né? De alguma maneira, levando humanidade, né? Eu não tenho mais aquela pessoa que eu amo fisicamente junto de mim para eu dar amor,
mas eu posso dar amor a quem é vulnerável e precisa. E isso é o ensino do Cristo, é o que ele fez. E é o que a gente tem muita dificuldade de fazer. Então, eu já te imaginava forte, mas eu não sabia o quanto. Eu sinto em você e no teu marido lá, quando eu vejo no sábado, uma paz. E eu fico assim, eu falo de evangelho, mas o evangelho maior é o que a gente vivencia, né? Eu falo, meu Deus, que força e Deus abençoe, viu? Nós estamos aqui juntos, todos nós. E todas vocês, né? Nós estamos falando dela porque é uma coisa que impactou muito a gente aqui em Taubaté, mas cada uma de vocês está nessa luta e está fazendo essa construção. E vão ter dias que não vão ser fáceis, vão ter dias que talvez a gente não consiga estar tão forte, né? Tá tão determinado, mas daí vem essa mão de alguém que partilha a sua história, daí vem... Hoje a Rosana, a gente estava vivenciando uma situação de uma pessoa que está passando um momento difícil, e a gente trocando informação no WhatsApp, e a Rosana teve uma luz de pedir uma ajuda para uma pessoa que trouxe um alento, que a gente espera que esteja resolvendo, né, Rosana? E é isso. E nessas horas eu fico pensando aqui, só para encerrar, já falei muito, mas eu fico pensando, Deus é tão misericordioso com nós todos, Ele é Pai, Ele não quer que a gente sofra. Eu acho que Ele só permite essa ferramenta que a gente chama de sofrimento, porque é só através dela que a gente se humaniza mais e mais. Um dia não vai ser preciso, um dia a gente não vai ter que viver as coisas da maneira como por hora a gente precisa, mas quando a gente transforma dor em amor, em troca, em humildade, para perceber que a vida do outro é tão importante quanto a nossa, a gente está fazendo esse Deus nascer no nosso coração. Então, o nosso abraço a cada mãe aqui e a nossa gratidão de você ter partilhado sua história, viu, Juliane? Não é fácil também, mas Deus abençoe vocês. E estamos aqui porque precisar. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A frase, né, que sejamos instrumento da paz, isso ecoa muito forte dentro da gente, né? Numa live dessa faz um sentido enorme. Agora nós vamos passar um vídeo e peguem um lenço aí, viu, gente? O Chicarino me mandou hoje, eu falei, mas casa bem com o assunto de hoje. E daí, terminando o vídeo, a gente é bonzinho, tá? Vocês vão chorar um pouquinho, mas a gente emenda. Aí, passando o vídeo, o Guilherme já vai fazer as considerações dele e a prece para a gente encerrar a reunião, tá bom? Aí a Juliana também vai colocar para nós. Por favor, Ju. E eu fui à missa cedinho, 6h30, e falei com Jesus assim, não, hoje nós estamos de folga, hoje nós não temos hospital. Vamos tomar café na padaria? Nós dois. Nós estamos folgados, nós estamos com folga. O pessoal vai em casa mais tarde, mas nós temos folga. Nós dois, vamos tomar um café? Vão comigo tomar um café? E saí. E fui na padaria que eu adoro para tomar um café. Quando eu cheguei na padaria, que eu fui estacionar, havia alguém muito sujo. Mas uma imagem muito ruim. Aí eu fiquei olhando, ele sentado, e as pessoas passaram, ele não mexeu com ninguém. Não pediu nada a ninguém, ninguém deu nada para ele, nada. Ele não mexeu. Eu estacionei, desci. Quando eu desci do carro e passei por ele falou, ô moça, me dá um café. Mas foi uma coisa mais impressionante, que eu fui, escutei a frase e na mesma hora eu ouvi. Você não me convidou para um café? Você acha que eu viria com... Tô quase morrendo. Eu voltei, eu não gosto de falar nisso porque eu chorei o dia inteiro. Eu olhava para ele, eu tinha certeza que era Jesus. Eu olhava para ele e falei com ele assim, claro que eu te dou um café, mas você só quer um café? Ele ria para mim, tinha um sorriso e falava assim, só um café, moça.
E eu pensava comigo assim, Jesus, eu trouxe cartão, dá para pagar para nós dois, né? Você pode escolher o que você quiser. E eu falava, mas você não quer um café com leite? Eu queria conversar com ele, porque eu tinha tanta certeza que era ele. Eu falei, você não quer um café com leite? Você não quer um chocolate quente? Você deve estar com fome, você não quer comer nada? Não, moça, só um café. Eu falei, mas precisa levar o trem ao pé da letra, né? Eu te convidei para um café, mas precisa ser assim, ao pé da letra, um café. E aí, portanto, que eu insisti, eu fiquei parada olhando para ele, o olhar dele, o sorriso, isso foi há tantos anos, cada vez que eu lembro dele, eu nunca vou me esquecer dele. Ele ria para mim e falava, só um café, mas eu insistia tanto que ele aceitou alguma coisa. E aí, enquanto eu entrei, pedi que fizesse as coisas para ele, e voltei porque eu ia tomar café, e voltei, ele sumiu. Eu fiquei desesperada. Eu peguei o carro e fui atrás, e procurei no quarteirão, dei volta por cima, dei volta por baixo. Nunca mais ouvi. Não consegui tomar o café. Como até hoje, assim, me emociona, né? Porque ele levou a letra, levou... Quando eu convidei para o café, ele aceitou, mas ele me testou. Naquele momento ali, do irmão. Será que eu correria daquele irmão? Ele veio no mendigo dos mais imundos que eu vi. Mas o sorriso e o olhar não me enganaram. Não conseguiu me enganar. Todos nós estamos interconectados uns com os outros. E cada história narrada, cada dor que consola outra dor, cada dor que transforma em luz. E quando a Vanessa iniciou sua fala, falando que muitas vezes não aceitava ajuda, porque algumas vezes a gente acredita que precisa ser forte o tempo todo, mas algumas imperfeições que são limitantes, que nos impedem de poder receber ajuda algumas vezes, no qual aqui todos nós fazemos isso juntos. Eu me lembrei de uma passagem de Madre Teresa, quando diante de uma criança que estava com muita fome, dizia ela que não tinha noção de quanto tempo essa criança não comia, pelo olhar vazio e amedrontado que trazia. A mãe então tira um pão e dá à criança. Ela pega e fica parada. E a mãe então diz, come, filha, esse pão é seu. A criança continuava imóvel. E a mãe pergunta, por que não comes o pão? Então ela diz que eu tenho medo de comer o pão. Mas por quê? Porque eu tenho medo de acabar e eu sentir fome novamente. Até o momento que a madre coloca a mão em seus ombros, dando a ela segurança para o próximo passo. Aí então ela come o pão. E os nossos medos nos limitam muitas vezes. As imperfeições são paralisantes, que nos cega diante das nossas próprias potencialidades, fazendo com que a gente possa sair a campo, como a história de todas que contaram aqui, que tiraram as suas forças das dores mais profundas. É uma grande troca que é a proposta do Cristo. Ah, se pudéssemos entender e fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse, transformaria esse reino de Deus logo. Mas ele precisa começar em mim. Porque a melhor forma de enxugar a minha própria lágrima é se perdendo na lágrima de um irmão. A doutrina dos Espíritos nos propõe a caridade como uma forma e uma ferramenta que tira a venda dos nossos olhos. E a gente passa a ter um olhar diferente de tudo.
mas algumas vezes ainda, de acordo com as nossas imperfeições, os caminhos traçados, a gente não consegue enxergar. A dor dilacera e ao mesmo tempo desperta. Mas se tivermos um olhar extremamente crítico e muito material, enxergar somente essa existência, as dores se ampliam muito. O apóstolo Paulo nos recomendava que devemos ser as cartas vivas do Evangelho. Como a gente pode fazer isso? É deixando de ser mensageiro para ser a mensagem. A Juliane trouxe esse seu exemplo do desafio que ela encontrou em si mesma, achando que não poderia sair a campo da luta, viver a experiência. É um momento que vivia como mensageira, até o momento que passa a ser a mensagem. Sermos cartas vivas do Evangelho constrói de um nível de fraternidade com pessoas distantes fisicamente, mas que se conectam numa egrégora espiritual e se conectam com o mundo além da vida física. A conversa sobre seus filhos, seus entes, os conectam junto, porque amor é transcendência. E é essa transcendência que faz com que cada história embarga a nossa voz, a lágrima vem e dores consolam dores. Esse é o grande sentido que a vida tem nos trazido como uma proposta edificante do Evangelho. Encerramos a nossa reunião. E essas trocas de experiências é dos dois lados da vida. Aqui também se consola a quem ainda não há, mas tem as vestes físicas. Todos um grande aprendizado. Uma programação a todo momento. Porque a proposta é única. Para que possamos viver e viver em abundância. É esse Cristo que se apresenta em diversos formatos. Que talvez achávamos que poderiam estar nos templos religiosos. Pode estar nas calçadas, em todo momento. E a gente não reconhece. Se fecharmos os olhos para as preocupações que são exacerbadas muitas vezes, os olhos se fecham para a espiritualidade. Porque ela não precisa ver, só precisa sentir. E sentir é bom demais. E se puderem, fechar os teus olhos e sentir a presença do Cristo entre todos nós, trazendo a sua mensagem consoladora, a mensagem da esperança, da renovação, diante do medo que apavora, mas trazendo a lição da imortalidade. E se seus medos o paralisam, o impede de viver e sonhar como seus discípulos, naquele dia, naquela casa, amedrontados. E Jesus aparece diante deles e diz: a paz esteja convosco, porque eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Esse amor que se fez carne e se apresenta nas dores profundas da alma, tirando de mim o meu maior tesouro.
até compreendermos que nós sempre nos conectamos e a vida flui intensamente, com encontros e reencontros o tempo todo. Mas é preciso sentir. E essa imortalidade que não mais tira o medo, mas que aprofunda a luz em nós. A paz esteja convosco, amigos e amigas. Que nós possamos viver mais essas experiências sublimes de uma conversa simples, de histórias contadas, do Evangelho como uma carta viva do Cristo Jesus em nós. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Orações perdoem toda Assim semana. seja. Fortaleça os nossos corações. Agradecer ao Pai por esses bálsamos da noite. Um beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem, Heloísa Pires estará conosco, tá? Tchau, até semana que vem. Obrigada.